Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da SIM para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.sim.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da SIM e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Tiago Muramatsu, diretor-presidente da SIM, e o Sr. Hector Leitão, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Tiago Muramatsu, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Tiago, pode prosseguir. Bom dia a todos. Quero agradecer aí a presença de todo mundo no nosso call de resultados, para a gente explicar um pouquinho aqui do que aconteceu no primeiro trimestre desse ano. Acho que a gente inicia aqui pelas realizações que aconteceram até o final do primeiro trimestre, que foi alguns fechamentos que a gente tem aí do Brasília e Machado, né? Então a gente no ano passado fechou um compromisso de compra e venda com eles, das nossas lajes, e esses pagamentos vão ser feitos em seis parcelas. A cada parcela que for feita, eles vão comprar uma área nossa lá. Então, dessas seis já foram duas, né? A primeira de 9 milhões e meio em janeiro e agora em março 4 milhões e 700, e a gente tem mais quatro aí compras que vão ser feitas ao longo desse ano, a próxima muito provavelmente ainda dentro desse mês. Além disso, a gente já tinha antecipado no último call em relação à alocação do CLD, que ele está 100% locado, né? Então, a última área que a gente tinha remanescente, a gente assinou em janeiro desse ano, é, incluindo uma pré-alocação. E aí, um pouquinho mais para frente, a gente tem um slide falando sobre o CLD e a gente pode mostrar com um pouco mais de detalhe, como que está a ocupação e como que está aí prevista as entregas. Além dos eventos aí findos no primeiro trimestre, a gente teve algumas coisas entre o final do primeiro trimestre e a data de hoje, que todas elas foram divulgadas, né? Então, a primeira delas foi a antecipação da parcela da XP, que a gente tinha um recebimento programado para dezembro desse ano, relacionado à venda que a gente finalizou em junho do ano passado. É a terceira e última parcela, né? Então a gente teve o sinal, teve a parcela de fechamento, teve uma primeira parcela que foi paga em dezembro de 24 e a gente tinha mais uma parcela remanescente em dezembro de 25 que a gente fez antecipação, que estava num custo aí, um custo de antecipação de 1,32, né? Pelo período que a gente achou um custo bem baixo, dado que a gente conseguiu antecipar aí quase 600 milhões, né? Então deu 590 milhões e meio, e a gente aí saiu totalmente um potencial risco de default ou de postergar, algum postergamento da parcela. Então a gente já colocou esse dinheiro no caixa. E parte desse dinheiro, 360 milhões, já foi utilizado para a gente fazer o pré-pagamento de uma das nossas debêntures, né, na 12ª, o que deixou a companhia com ainda um saldo de caixa bastante robusto. E, além disso, a gente conseguiu reduzir aí o nosso custo de dívida, dado que a gente hoje tem uma dívida maior aí, atrelada a IPCA do que a CDI. Dado o nível de juros, a gente, né, fez um pouco desse liability management. E por fim, a gente teve a divulgação de mais um dividendo, né, que a gente vai pagar de 70 milhões, que dá 0,45 por ação. Ele vai ser pago na próxima semana, no dia 20, com data ex aí de 29 de abril desse ano.
Dando sequência, falando um pouco do desempenho operacional. Em relação aos nossos shoppings, né? A gente melhorou marginalmente a nossa ocupação física, saindo de 94,9 para 95,2. Quando a gente olha a ocupação financeira, ela melhorou um pouquinho mais, né? Então saímos de 94,1 para 95%, que ambas as ocupações, tanto a física como a financeira, elas já dão um nível de bastante conforto, especialmente com essas maiores vacâncias aí, elas estão em áreas que tem bastante conversa acontecendo, então a gente tem aí um prognóstico bem positivo para acontecer até o final do ano em relação à ocupação dos nossos ativos. Falando ainda do desempenho dos shoppings, a gente teve um crescimento de venda aí um pouco mais baixo no trimestre por conta do deslocamento da Páscoa, né, que aconteceu em abril e é uma data importante aí quando a gente olha vendas, e especialmente venda de mesmas lojas, porque a venda do período de Páscoa ela puxa muito aí a venda de chocolates, e aí quando a gente migra isso para abril tem um impacto bem alto no same-store sale. Então, quando a gente olha aí os 4 meses para a gente conseguir tirar um pouco desse efeito de mudança de data, a gente teve um crescimento de venda de quase 6%, e quando a gente olha as mesmas lojas, a gente cresce 4,6%. Em relação ao aluguel, a gente cresceu aí mais ou menos no mesmo nível de vendas, né? Então, a gente cresceu 4,3% nas mesmas lojas. Falando de edifício corporativo, a gente também teve uma melhora bem significativa aí em relação à ocupação física, né, saindo de 85,6 para 93,5. E aí esses 93,5 eles já não estão levando em consideração o Brasílio Machado, que era um edifício que tem uma vacância mais elevada, porque a gente já vendeu esse ativo, a gente tem alguma área dele ainda que está no processo de transmissão, mas tirando já o efeito de um ativo que a gente já sabe que será vendido completamente até o final do ano, a gente fica com 93,5. Onde a gente tem uma vacância um pouco maior aí, olhando entre os classe A e os Triple A e zero, Triple A, ele é bastante puxado ali pelo Sion no Rio de Janeiro. A ocupação financeira, ela se manteve um pouco mais estável quando a gente não considera o Brasílio Machado, e quando a gente tira o Brasílio Machado aqui da análise, a gente vai para 92,9, que também já está chegando próximo ao nível que a gente considera confortável. E aqui, falando um pouco do galpão, né, como eu tinha dito lá no início, a gente hoje já tem a primeira fase entrega e operacional. A gente acabou de fazer a entrega da segunda fase, agora no mês de abril, né, um mês atrás mais ou menos. A fase 3 e a fase 4 elas já estão em obra. A fase 3 ela já está 100% pré-locada para o mesmo inquilino que está ocupando a fase 2, né? Então ele vai ficar com um galpão aí de um pouco mais de 60 mil metros. E a gente tem a fase 4 que tá um pouco mais para trás em termos de construção. Ela até originalmente teria o início do desenvolvimento dela um pouco mais para frente, mas como a gente está vendo um mercado com bastante demanda, a gente antecipou um pouco aqui o início das obras, e a gente deve finalizar e entregar isso no primeiro semestre do próximo ano. É uma área de 17 mil metros quadrados, né? Então acho que das fases ela é a menor de todas. E aqui a ideia também é a gente conseguir puxar preço aqui, nesse galpão, dado que ele é um galpão um pouco menor, e a gente já está com uma ocupação muito boa, nas fases anteriores inteiras. Agora, falar um pouco do desempenho financeiro, eu vou passar a palavra para o Hector. Bom dia a todos, obrigado aí pela presença no nosso call. Começando aqui pela performance dos empreendimentos, crescemos 7,7% do NOI versus o ano anterior, com um NOI de 24,6 milhões no trimestre, e aqui a gente está comparando as mesmas bases, né, excluindo o efeito dos empreendimentos vendidos no ano passado. Olhando por segmento em shopping, a gente teve um NOI de 17 milhões, um crescimento de 5,6%. Em escritórios, a gente teve um trimestre mais flat, com um crescimento mais baixo de 1,8%, e galpões, como o Thiago acabou de comentar, a gente deve ver ao longo dos trimestres, né, uma melhora desse indicador de NOI por conta das entregas,
e ocupação, né, e maturação dos contratos. E em shopping, né, só voltando um pouco, com o efeito da deslocamento da Páscoa, né, a gente também deve ver um crescimento mais robusto no próximo trimestre, dado que as vendas em abril a gente mostrou estão cresceram mais de 10% e o aluguel deve acompanhar. Com relação aos principais indicadores do resultado, naturalmente a gente vai ver uma queda em relação ao ano passado por conta das vendas. Então, o EBITDA a gente fechou em 32 milhões com uma queda de 26% e 20 milhões ajustando os efeitos de venda, né, não recorrentes, principalmente da venda do Brasília Machado, uma queda de 55%. Também a gente deve ver uma melhora marginal aqui nos próximos trimestres por conta desse deslocamento e por conta da sazonalidade do ano mesmo. A gente deve ver um nível de EBITDA um pouco melhor por conta de shoppings. O lucro líquido crescemos 179%, fechando em 18,7 milhões. Excluindo o efeito da venda, fechamos em 6,7 milhões, uma queda de 9 em relação ao ano passado. E aí aqui teve a queda do EBITDA, né, natural, mas uma melhora muito significativa do resultado financeiro, né, por conta do nosso balanço mais equilibrado com caixa líquido. E seguindo, voltando à depreciação, né, a gente resulta aqui no nosso FFO, fechamos com 22,4 milhões nesse trimestre, um crescimento de 50%. E quando ajustamos com os efeitos de venda, excluímos esses efeitos, o FFO foi de 10 milhões e 400, uma queda de 32 em relação ao ano passado. Com relação à dívida, né? Fechamos o trimestre com 878 milhões em dívida bruta. Quando a gente soma 419 milhões de caixa e os recebíveis antecipados da venda de 590 milhões, a gente fecha com disponibilidades de 1,9 bi no trimestre e uma dívida líquida, que na verdade é um caixa líquido de 132 milhões no trimestre. Comparado com o trimestre anterior, né, uma melhora significativa, né? Fechamos o ano passado com uma dívida líquida de 438 milhões. Por fim, a gente olha aqui já o cronograma de amortizações, já considerando o pré-pagamento da 12ª debênture. A gente tem amortizações muito confortáveis para os próximos 3 anos, né, incluindo o restante do ano de 25. E provavelmente a gente vai ter uma necessidade de refinanciamento só em 2028. Então, mostra que a gente tem feito um trabalho aqui de flexibilidade, para ganhar bastante flexibilidade aqui nos negócios e ter tranquilidade de sempre ter um perfil de dívida adequado ao nosso fluxo de caixa e com um custo bastante interessante. Do lado direito, a gente vê que o IPCA é o principal indexador agora, né, da nossa dívida, né, com quase 85%, e o restante em CDI, e com um custo médio bastante interessante, né, de 90% do CDI, por conta dessa dívida em PCA. Então, fluxo de amortizações bastante confortável com um custo bastante interessante. E aí eu deixo aí já para as perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão Reação e em seguida clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor digite sua pergunta no campo Q&A, seguido do seu nome e sua companhia. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Guilherme Ferraz. Sr. Guilherme, seu microfone já está liberado. Sr. Guilherme, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Me ouve bem? Agora sim, eu acho que seu microfone estava no mudo. Tá joia. Tiago, Hector, bom dia para todos aí. Da minha parte aqui são duas perguntas. A primeira é com relação ao portfólio da empresa. Pelo que eu vejo aqui, está girando no eixo Rio-São Paulo, né?
Foi encerrado agora, final do ano passado, em Goiás, e pelo que eu vejo, vocês estão em torno desse eixo aí. A ideia da empresa é seguir nesse planejamento de apenas no eixo Rio-São Paulo ou havendo alguma oportunidade, expandir para outras áreas do país, né? E a Uhum. segunda da minha parte é com relação a esse capital que foi antecipado da XP, né? Pagando a 12ª debênture, enfim, pelos cálculos que eu fiz aqui, ainda gira um caixa bem robusto, contando com Brasília, Machado, de perto de 250 milhões, né? Não sei se essa é a conta certa. Vocês têm algum planejamento já em vista desse caixa, de antecipar alguma dívida também, ou de algum investimento, ou enfim, não sei se há algum planejamento nesse sentido já. Muito obrigado, viu? Obrigado pela pergunta, Guilherme. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, a gente estrategicamente foi saindo realmente dessas outras regiões com a ideia de focar mais em São Paulo. Rio, acho que tem que ser alguma oportunidade um pouco mais específica, mas assim, a ideia é focar aqui na cidade de São Paulo, eventualmente na área de logística, né? A gente acaba expandindo um pouco esse eixo, mas por enquanto a gente não tem nenhum plano para atuar fora desse eixo aqui Rio-São Paulo. Em relação à sua segunda pergunta, né? Então a gente, acho que o cálculo deve estar mais ou menos certo mesmo, né? Do que a gente antecipou, a gente já pré-pagou um pedaço, eu tenho ainda um caixa para entrar do Brasília Machado, mas que também não é nada super relevante. A gente tem, acho que olhado e tentado buscar oportunidades de investimentos, antecipação de dívida, como a gente está com um custo relativamente baixo da dívida, por enquanto não é o plano, mas como essa antecipação ela veio agora, a gente acabou de fazer o pré-pagamento, então vamos fazer um pagamento de dividendo também, então a gente ainda está avaliando quais são as possibilidades do uso desse capital que a gente tem hoje, né? Então, ainda não temos uma resposta, mas o ponto, e aí a gente vem fazendo isso desde 2021, mais ou menos, 20, na verdade, a gente sempre tenta olhar o que funciona melhor aqui para os nossos acionistas, o que funciona melhor tendo em vista as oportunidades de investimento de mercado, de desinvestimento, então a gente está atento aí para tudo que pode existir de possibilidade para definir aí, em conjunto com o management e o conselho, qual que vai ser a utilização desse capital. Mas, por enquanto, ainda não temos nenhuma destinação definida. Tá joia. Tá Vai bom? de encontro até do último call da empresa que você falou, que é aguardar as melhores oportunidades, não investir Exato, por investir. É isso que você se exato. referiu, né? E tendo dinheiro em caixa, fica melhor para pegar melhor dessas oportunidades aí, né? Exato. A ideia é essa, é estar capitalizado, estar com uma boa linha de crédito para poder fazer proveito das boas oportunidades. Tá joia, Thiago. Muito obrigado, viu? Valeu, Guilherme. Falou, um abraço. Um abraço. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Salma Filho, da Conceito. Senhor Eduardo, seu microfone já está liberado. Bom dia, gente. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Hector? Dia, Bom dia. tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. A Bom. minha pergunta aqui é rápido. Eu queria saber se houve, eu sei que da última vez que nós nos falamos para agora, talvez não tenha tido tempo hábil, mas só para saber se houve algum tipo de evolução no Estado de São Paulo e alguma coisa em relação ao ITM. E também aproveitar para agradecer vocês aí pela gestão e parabenizar. Oh, obrigado pelos parabéns aí, Eduardo. Assim, do Cidade de São Paulo a gente ainda não teve nenhuma evolução. Acho assim, a gente tem tido conversas, tem tido evolução, mas nada ainda que a gente pode bater o martelo e falar que tem alguma resposta aí para quando que a gente vai fazer e o que a gente vai fazer lá no shopping. Em relação ao ITM, de novo, assim, lá é um ativo mais complexo, né, de encontrar uma alternativa. A gente tá com hoje eu tô com 4 frentes abertas lá, né, para tentar dar alguma solução que passa por desde de incorporação, mudança de uso, locação, venda. Então, assim, mas lá é um ativo um pouco mais
mais delicado, né? Então a gente está trabalhando e aí assim que a gente tiver alguma coisa que faça sentido para nós, para os nossos sócios, a gente começa dando andamento e a gente deixa todo mundo ciente. Tá ótimo. Obrigado. Bom, obrigado a você. Um Um abraço. abraço para vocês. Tchau. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Tiago Muramatsu para que faça as suas considerações finais. De novo, queria agradecer aí a participação de todo mundo. Acho que a gente conseguiu dar uma boa visibilidade, né, de tudo o que a gente fez. Eu acho que as perguntas foram bem interessantes para a gente complementar alguma coisa que a gente deixou de fora. A gente, em relação à operação dos nossos ativos, a gente estava um pouco mais pessimista e eu acho que a realidade tem se mostrado um pouco melhor do que a gente tinha imaginado no começo do ano em relação à ocupação, em relação a vendas. E aí a gente se mantém à disposição aqui para tirar quaisquer dúvidas que vocês possam ter, ou ouvir aí todos os nossos acionistas. Mais uma vez, obrigado. Tenham um bom dia a todos. A videoconferência da SIM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.